Muito bem, pessoal. Hoje eu quero falar de algo muito forte que eu tenho certeza que vai te levantar espiritualmente. Se você é uma pessoa que se preocupa com a sua vida espiritual, então você tem que ficar ligado a esse tipo de mensagem. Hoje, as pessoas, elas querem ouvir mensagens que amassageiam o seu ego. Então elas vão procurar aqueles ministros que vão pregar somente aquilo que elas querem ouvir. Você vai ter vitória. Então, as pessoas que não se preocupam com a sua salvação, elas só vão procurar mensagens motivacionais. Então, nós que colocamos, pessoal, a nossa salvação, a nossa vida espiritual como algo mais importante na nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, glória a Deus, boa noite a todos, se inclina para as coisas espirituais. Então, quando uma pessoa ela para ouvir uma mensagem forte, profunda, uma mensagem que venha confrontar ela, olha, você está vivendo uma vida longe de Deus, e ela para ouvir essas mensagens de confronto, de intimidade com Deus, de eternidade, de salvação, que prega intimidade, comunhão, disciplina, uma vida de oração. Quando esse tipo de mensagem chama a atenção dela, é um forte sinal que essa pessoa está no caminho certo. Glória a Deus. Agora, aquelas pessoas que frequentam a igreja somente para ouvir aquelas mensagens, você é mais que vencedor, você é joia rara, você é tudo isso. Mas se você for ver a vida da pessoa, a pessoa está atolada em um monte de coisa errada. Ela está longe de Deus e ela está ouvindo mensagens que não era para ela estar ouvindo. Agora, pessoal, quem é servo de Deus de verdade, ele gosta de confronto, ele gosta de ouvir, sabe o quê? Sabe qual que é a mensagem, pessoal, que eu mais gosto de pregar na igreja? Infelizmente, a igreja hoje, nós aqui pela misericórdia do Espírito Santo, Deus está nos levantando para levar a igreja nesse nível de intimidade. Mas o povo ainda não está. Mas isso leva tempo mesmo para construir uma vida de intimidade com Deus. Sabe qual que é a mensagem que eu mais gosto de pregar na igreja? É que fala, tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Agora eu pergunto para você, meu irmão, essa mensagem mexe com você? Quando Deus fala ao seu coração, olha, você não está mais como antes. Você não é mais o mesmo. Então, essas mensagens, pessoal, ela é para pessoa, os escolhidos de Deus. Se você é uma pessoa escolhida de Deus, um eleito de Deus, essas coisas chamam a sua atenção. Olha, o Espírito Santo, ele quer você naquele lugar. Ele quer que você seja melhor do que você já foi um dia. Essas mensagens mexem comigo, porque eu tenho isso dentro de mim. E se essas mensagens também mexem com você, pessoal, é porque você é uma pessoa que foi escolhida pelo Espírito Santo para brilhar nessa terra. Então eu gosto muito de ouvir isso quando essas mensagens são pregadas. Olha, você está abandonando, você está se esfriando. Olha, volta para o lugar que era só eu e você, de intimidade, pessoal. E é isso que nós estamos precisando ouvir. Hoje, as pessoas acham assim, que elas precisam ouvir só mensagem motivacional, porque tipo assim, não, recebe sua vitória. Olha, eu creio, pessoal, nesse Deus de vitória. Eu creio no Deus que se você usar a fé, você vai ser correspondido. Mas o maior problema das pessoas hoje não é receber esse tipo de mensagem. Sabe por quê? Quando a sua vida, pessoal, ela é transformada do lado de dentro, então do lado de fora também é transformado. Então, a mensagem mais importante que tem que ser pregada é aquela que confronta o nosso interior. Olha, você está deixando as coisas de Deus de lado. Você não está se preocupando mais com a oração. Você está se afastando de Deus. Você está se esfriando. E os grandes homens, olha o que eu vou falar agora com você é muito forte. É bíblico. Os grandes homens de Deus, pessoal, eles sempre vão se preocupar com a presença de Deus. Com aquilo que Deus é. Com a sua presença, com o amor de Deus, com o calor do Espírito Santo.
Quem é a pessoa que vai na igreja só para receber vitória, bênção, que quer usar Jesus como um garçom que está ali só para servir ela? Essas pessoas, elas não têm um compromisso com Deus, elas não são servas de Deus, elas só querem aquilo que Deus pode dar. Mas o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele quer ouvir mensagens que falam da presença, porque ele está cheio daquele fogo. Então, quanto mais fogo ele recebe, mais ele se sente bem, amém? Então, isso que as pessoas hoje precisam. Moisés disse assim: olha para você ver a diferença de quem é de Deus e de quem não é. A igreja quer ouvir, recebe a sua vitória, toma posse e agora, tudo bem, Deus pode dar, mas isso não tem que ser o foco do evangelho, isso não tem que ser o foco da igreja, da pregação. A palavra de Deus diz assim: Moisés, quando em Êxodo 33:15, Deus deu a ordem para ele e falou assim, então Moisés disse, olha que Deus falou, olha que Moisés virou para Deus e disse, olha, tem que fazer isso, eu vou, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, amém? É isso que nós precisamos hoje, é a presença do Espírito Santo. Senhor, sem a tua presença eu não posso mais viver nesse mundo. É quando você está disposto a pagar o preço, é quando a sua alma tem sede. Então, Senhor, eu vou ali, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Olha, eu vou na igreja hoje, mas eu quero receber o Espírito Santo, eu quero receber a sua presença, porque eu estou desesperado, a minha alma tem sede do Senhor. Então, quando você encontra Deus, pessoal, você encontra a solução da sua vida. Às vezes você está preocupado assim, eu vou orar por todos aqui agora, para você receber o batismo com o Espírito Santo. Na hora que der meia-noite, eu vou orar para você ser batizado com o Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, para você que não fala em línguas, falar em línguas. Mas a coisa mais importante que nós podemos receber de Deus é a presença dele, porque se a presença de Deus está com você, você vence todas as coisas. As pessoas hoje elas se preocupam assim, não, eu tenho que receber a porta de um emprego, e sem a presença de Deus ela pode às vezes até ficar num lugar, ela pode até conquistar algo, ela pode até comprar um carro, mas como ela não se preocupou com algo que é mais importante, que é Deus viver dentro da gente, então ela vence por um pouco de tempo. Eu já vi, pessoal, olá, boa noite a todos, eu já vi muitas pessoas chegar na igreja, e essas pessoas que chegam na igreja interessados, só pela porta de emprego. Olha, Deus pode dar a porta de emprego? Sim, claro que Deus pode abrir a porta de emprego, mas o mais importante não é isso. Se a pessoa se preocupar, Senhor, eu vou na igreja hoje para receber o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo estiver com ela, as portas vão continuar abertas. E as pessoas buscam pelo lado errado primeiro. Não, se Deus fizer isso, eu vou ficar na igreja. Ah, eu gosto muito de ir na igreja porque lá eu paro de fumar. Lá eu peço o pastor para a porta abrir. Só que ela esquece que tudo isso é temporário. E a presença de Deus é eterna. Graças a Deus. O que Deus, pessoal, Ele quer fazer em mim, em você, é fazer você ser filho. É você ser uma pessoa que vai estar sempre na sua casa e não apenas pegar migalhas, bênçãos fora de tempo. Deus quer trazer você para ser um filho e te orientar. Olha, faz isso que vai dar certo. Olha, você está indo no caminho errado. Eu quero te orientar, eu quero te dar sabedoria até para os seus relacionamentos. Às vezes você está aqui hoje, você está namorando alguém que vai levar você para o buraco, vai levar você para o abismo. E se você se preocupasse, antes de pedir oração para Deus abençoar a sua vida sentimental, e se preocupasse de se encher do Espírito Santo, você não ia precisar ficar mais pedindo oração, desesperado, sem direção, porque Deus ia falar, olha, essa pessoa não é para você. Essa pessoa que está com você hoje, ela vai te levar para o buraco. Mas o que está faltando? Está faltando a presença. E Moisés, pessoal, ele sabia disso. Olha, Senhor, tudo bem, eu vou fazer a sua vontade, mas eu só saio daqui se o Senhor sair comigo. Sem a sua presença eu não ando nesse mundo, amém, pessoal? Então hoje, a coisa mais importante que você vai receber nessa oração aqui agora da meia-noite, não é a porta do emprego aberta, é receber aquele que abre a porta, amém? É receber dentro de você o próprio Deus, e Ele
vai continuamente estar transformando a sua vida, graças a Deus. Agora eu quero perguntar a você que está aqui, qual o pedido de oração que você tem? Em nome de Jesus. Olha, pensa assim comigo, a coisa mais importante da sua vida é o Espírito Santo. Eu sei disso, eu vou orar para você receber o Espírito Santo. Mas às vezes você está buscando a Deus e você ainda está vivendo um problema e quer a nossa ajuda em oração. Eu também quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Qual é a sua maior dificuldade hoje para ficar na presença de Deus? Você quer ser livre de um pecado? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Às vezes você está na igreja há 10 anos e ainda não fala em línguas. Eu vou orar para você ser batizado com o Espírito Santo agora à meia-noite. Eu vou orar para você receber o dom de línguas e você vai fazer o uso dessa ferramenta poderosa para que outras coisas destravem na sua vida, graças a Deus. Amém, pessoal? Nós temos um canal aqui, esse canal aqui no YouTube, que foi levantado pelo Espírito Santo para pregar sobre isso, sobre o dom de línguas, porque Deus transformou a nossa vida depois que a gente começou a fazer uso dessa ferramenta poderosa em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos ver se tem mais alguém aí que vai fazer algum pedido de oração, se você quer tirar alguma dúvida, se você precisa da nossa ajuda, se você está até buscando Deus, mas você ainda não conseguiu ser batizado com o Espírito Santo, ou se você fala em línguas, mas você está com medo porque você pensa assim, não, eu estou fazendo um monte de coisa errada, eu tenho medo de falar e achar que eu estou falando em línguas na carne. Então, deixe seu comentário aí, que nós vamos orar por você. Às vezes você está aqui, eu só falo uma palavra em línguas. Eu só falo 2 palavras em línguas. Eu tenho medo de achar que eu estou imitando um pastor, que eu estou falando em língua pela carne. Ou às vezes você pensa até que é um espírito enganador. Então hoje, pessoal, o Espírito Santo me levantou aqui para orar por você. E Deus colocou essa unção do Espírito Santo na nossa vida, de que quando a gente ora, acontece o milagre. Quando a gente ora para a honra e glória do Senhor Jesus, que o mérito é todo dele, mas Deus, pessoal, ele escolhe sempre uma pessoa para libertar o seu povo. Igual hoje eu falei aqui para vocês que o libertador aqui foi Moisés, mas Moisés já não existe mais. E Deus tem os seus escolhidos aqui nessa terra para poder interceder pela sua vida. Então, quando a gente ora, muitas pessoas recebem um dom de línguas. E hoje pode ser o seu dia. Você chegou aqui, às vezes, desanimado. Você ora, mas você não sente nada. É a mesma coisa, a sua vida é cristã, mas você é sem graça, sabe? Você vai na igreja por isso, está desanimado. Parece que domingo para você é um dia... Não é um dia bom, porque é o dia de você ir na igreja. E você fica triste. Vou na igreja... culto chato, porque você está sem a presença de Deus. Então nós vamos orar agora, meia-noite em ponto, amém? Em nome do Senhor Jesus, já que ninguém pediu oração para nada, aqui tem um agora, falar em línguas estranhas é uma maluquice sem tamanha. É para você não sabe que você está perdendo. Amém, pessoal? Depois que eu comecei a falar em línguas, minha vida foi transformada. E nós vamos aqui agora orar para você receber o dom de línguas, e eu vou falar em línguas aqui agora, e eu tenho certeza que coisas novas vai ser destravada na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E é muito bom quando tem perseguição, quando as pessoas criticam, é porque realmente tem resultado. Glória a Deus. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, estamos aqui nesse horário forte da meia-noite de oração, meu Pai. Tua palavra diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam um hino ao Senhor. E de repente, meu Pai, como um terremoto, meu Deus, o Senhor enviou um anjo, meu Pai, que causou ali, meu Deus, um tremor, e as cadeias caíram, as correntes se despedaçaram, meu Deus, e eles viram a grande libertação do Senhor. Aleluia, Deus. Faz de novo, meu Pai. Faz o que o Senhor fazia no passado. Meu Deus, essa pessoa está aqui porque ela se preocupa, meu Pai, que a salvação dela é a coisa mais importante. Meu Deus, sabemos que todos nós temos guerras
na família. Meu Deus, meu problema é diferente dessa pessoa. Uns aqui estão enfrentando problemas com pecado. Tem pessoas aqui agora, Senhor, que pode ser que não estejam online, mas está viciado na pornografia. Não consegue abandonar a pornografia e quer criticar Deus. Os homens que o Senhor levantou nessa terra, pessoas, meu Pai, que estão viciadas na masturbação, meu Deus, em filmes pornográficos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, meu Pai, dar força a essa pessoa para ser livre dessa podridão, dessa sujeira, e que ela possa, meu Pai, abrir agora o coração para o Senhor e ver que a coisa mais importante da vida dela, meu Deus, não é o problema que ela quer resolver, mas é a unção do Espírito Santo. Moisés disse, Senhor, nós temos problemas a resolver, nós temos um povo para libertar no Egito, mas eu não vou sem a tua presença. Senhor, eu não quero só uma porta de emprego, eu não quero só um recurso financeiro, eu quero aquele que dá tudo isso, meu Pai. Eu quero o Senhor na minha vida acima de tudo, eu quero a minha eternidade. Eu quero viver com o Senhor para sempre, meu Pai. Eu quero que a coisa mais importante quando eu vou até a casa do Senhor, quando eu entro em oração, que a minha maior preocupação, meu Pai, seja em te agradar, em fazer a tua vontade. Meu Deus, ache em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Meu Deus, o Senhor está por toda a terra procurando, meu Pai, um verdadeiro adorador. A tua palavra diz que o Senhor estava à procura, meu Pai, de um adorador. E o Senhor disse que achou Davi, meu servo, Senhor. E hoje, nesta oração, através desse vídeo, o Senhor vem encontrar, meu Pai, essa vida preciosa, meu Pai, aqui nessa terra, meu Pai. Que o Senhor possa agora, meu Pai, lavar eles no sangue de Jesus. Que o Senhor possa preparar a igreja dos últimos dias, a igreja que não vai se curvar, meu Pai, ao pecado, ao anticristo, que não vai se curvar, meu Pai, às coisas que estão para acontecer, para afastar as pessoas do Senhor. Uma igreja que não vai se curvar à idolatria, a pornografia, o pecado, o adultério, o roubo, os vícios em jogos. Meu Deus, tem pessoas que chegou aqui, meu Pai, viciadas, que o Senhor venha libertar, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os olhos dos cegos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, essa pessoa, meu Pai, que está afastada dos caminhos do Senhor, essa pessoa que está buscando o dom de línguas, mas ainda não conseguiu, meu Pai, dá a ela agora, Senhor, o dom de línguas, em nome de Jesus, aonde quer que você esteja. A palavra de Deus diz que Pedro foi pregar na casa do centurião Cornélio, meu Deus, na casa de Cornélio, Senhor, e de repente caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, Senhor. Faz de novo, meu Pai. O Senhor não vive da glória do passado. Que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa e dá a ela o dom de línguas, em nome de Jesus. Larabacachiriberico, rababacandela, balacossolo, borocoche. O rababaciriberico, rababacandela, balacaxiriberico, rababacandeira, balacache. Aleluia, Senhor. Acrescenta agora, Senhor, novas línguas ao vocabulário dessa pessoa, meu Pai. Dá a ela línguas de fogo. Rababassoro borocoxere bericanta labalacaxere bericanta bará. Riba barra borocoxere berico rababacondoro borocoxere bericanta labalacande. Rababassoro borocoxere berico rababacande labalacaxere berico rababassoro borocoxere bericanta labalacaxe. Você que não fala, você que fala só uma palavras em línguas, comece agora a falar outras palavras. Você que só fala 2, 3, 4 palavras, receba mais palavras em línguas. Abra sua boca, o Espírito Santo vai encher ela. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse na tua palavra, abra a tua boca e eu a encherei. Em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo orar através de você agora, em outras línguas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo agora orar, em nome do Senhor Jesus, através de sua vida. Paz do Senhor, minha irmã Mari, em nome do Senhor Jesus,
Espírito Santo, isso, você que acredita nesse mistério, ore junto comigo, seja cheio do Espírito Santo. Você vai entrar esse domingo cheio de Deus, cheio da luz. O Espírito Santo vai trazer tudo aquilo que está te atrapalhando. Ora em outras línguas agora. Ora mistérios, irmãos. Rababacandela, balacochoro, borocochê. Ribabacandeira, baracossoro, borocochê. O Espírito Santo vai começar a trazer para fora tudo aquilo que está impedindo de você voar como águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Ele vai mostrar para você tudo aquilo que você precisa fazer, quem você precisa perdoar, o que você precisa abrir mão. Seja cheio do Espírito Santo. A unção de Deus agora entra no seu quarto. Você que está com a mão nesse aparelho de celular, seja tocado pela eletricidade, pela unção, pelos rios de água viva, pelo fogo. Deus é Deus consumidor. Deus é um fogo consumidor. Rababacandela, balacachê. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo. Seja livre desse desânimo. Seja livre desse desânimo. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, faça isso, meu Pai. Alabaxerebricanta, labaracaxerebricanta, bará, xerebricanta, labaracaxerebricanta, baracossorobrocosherebricanta, bará, ribabacandela, balacaxerebricanta, baracossorobrocosherebricanta, rababassorobrocosherebricanta, labaracaxerebricanta, baracossorobrocosherebricanta, bará, ribabacandeira, balacaxerebricanta, labaracossorobrocoshe. Seja renovado, seja cheio do Espírito Santo. Que essa noite o Senhor te dê visões noturnas, que o Senhor venha te mostrar tudo aquilo que está em oculto. A palavra do Senhor diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado, nem escondido. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, meu Deus, revela para essa pessoa que está em oculto, revela, meu Pai, para essa pessoa que está enganada pela religião, essa pessoa que chegou aqui, meu Pai, que estudou um livrinho de teologia. Senhor, mostra-se, Senhor, o Deus vivo. O Senhor não é um Deus da letra, mas o Senhor é o Deus do Espírito. Meu Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus, muitos estão procurando a letra e estão morrendo espiritualmente. Meu Deus, são pessoas que abrem a boca, mas não tem nada. Meu Deus, são sepulcros vazios. Espírito Santo, nós queremos ver uma igreja viva, uma igreja cheia da unção, uma igreja, meu Pai, que apenas uma pessoa tocar na orla da veste, meu Deus, seja curada da hemorragia, da doença. Levanta-se uma igreja imaculada, uma igreja santa, não uma igreja da teologia, uma igreja da letra, mas uma igreja que te agrada, uma igreja que vive a palavra, uma igreja, meu Pai, cheia da unção, porque, meu Deus, tua palavra mesmo diz: vós recebeste a unção do Santo e não tem necessidade que ninguém vos ensine. Então, meu Deus, que a unção do Espírito Santo venha sobre nós e venha nos ensinar a tua palavra, não da letra, mas uma palavra viva, os rios de água viva, o mesmo que o Senhor falou para aquela mulher samaritana. Que esses rios de água viva venham fluir do seu interior agora, em nome de Jesus. Você que ouve a minha voz, existe algo melhor, existe algo mais profundo. A palavra de Deus diz: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Você chegou aqui, às vezes você chegou cheio de letra, mas você está seco, você está vazio, você está precisando desse toque do Espírito Santo. Jesus quer fluir no seu interior. Então, em nome de Jesus, abra seu coração agora, porque os rios de água viva pode hoje fluir do seu ventre e você ter prazer em servir a Jesus. Você não ir
para a igreja com a cara amarrada, você não entrar no seu quarto como se estivesse pagando penitência, não, mas você ter prazer. Eu vou falar com o meu Pai, eu vou falar com o meu amado, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu vou falar com o meu noivo porque eu tenho prazer de orar. Eu vou ficar nessa live porque eu preciso do Espírito Santo, porque Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Em nome de Jesus, eu quando paro para escutar a palavra de Deus é porque eu amo o meu amado, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Você vai servir a Deus com prazer, mas a única coisa, meu irmão, que pode fazer isso na sua vida é a unção do Espírito Santo. Você não tem que ser essa vara seca, você não tem que ser essa pessoa arrogante, você não tem que ser essa pessoa com a cara fechada, você não tem que ser assim. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo. Então receba agora a presença de Deus. Os rios de água viva é algo que está fluindo em todo o tempo. Às vezes você chegou aqui com mágoa no coração, com ódio, pensando em tirar sua própria vida, mas Jesus está falando: eu te escolhi, em nome de Jesus, eu não te rejeito. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia, Jesus está de braços abertos. Eu me lembro da passagem do filho pródigo. Ele fez um monte de coisa errada na vida, às vezes é o seu caso, e quando ele reconheceu quem era o pai, ele falou: voltarei para a casa do meu pai, em nome de Jesus. E o pai está de braços abertos. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, receba o abraço do Espírito Santo. Seja forte, seja cheio de luz. Receba agora a unção do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Meu marido Dene convida, vamos orar, irmão. Aleluia, Espírito Santo, sim. Vamos orar, Dene. Aleluia. Ele orava, ele está ouvindo, mas se calou. Aleluia, Espírito Santo. Meu Deus, é isso, irmãos. Tenho certeza que a presença de Deus tocou na sua vida. A coisa mais importante é a unção do Espírito Santo, é a presença de Deus. Eu quero encerrar com esse versículo. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O mais importante não é a bênção, o mais importante é o abençoador, é Ele viver dentro de nós, em nome de Jesus. Espírito Santo. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Você tem que valorizar a presença de Deus acima de tudo. Os grandes homens de Deus, eles valorizam a presença. E você quer saber, meu irmão, se você está agradando a Deus? É quando demônios se levantam para te perseguir, para te caluniar, para te difamar, porque você está no caminho certo. Porque aqueles que servem a Satanás não são perseguidos, porque estão fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Pessoal, então essa foi a live de hoje. Eu espero ter, em nome de Jesus, sido útil no mundo espiritual para trazer um fortalecimento para a sua vida. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. Então, eu plantei, eu me dei em oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo também, ele vai me dar a sua presença. Glória a Deus. Fiquem todos na fé. Se você curte o tema oração em línguas, profundidade espiritual, se inscreva nesse canal. Fiquem todos com Deus e boa noite. Até mais, irmã. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela participação e pelos comentários que você faz nos nossos vídeos. Deus abençoe você e o seu marido Dene, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.